Em primeiro lugar, uma mensagem de alerta. Muita coisa pode acontecer, porque não é uma boa ideia fazer vídeo nessa casa à noite, porque eu falo que gato dorme o dia todo, mas ele dorme o dia todo para gastar energia à noite. Enfim, eu gostaria de compartilhar o que eu estudei hoje, foi o Salmo 32, como ele conversa com outros versículos da Bíblia, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, algumas fontes externas que eu estudei. Vamos lá. O Salmo é bem pequeno, ele tem 11 versículos. São 11 mesmo? Deixa eu ver aqui, peraí. 11 versículos. Tá. O primeiro versículo diz: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Quando eu li bem-aventurado, me ocorreu que não é pouca coisa ser chamado de bem-aventurado por Deus. A Bíblia, o tempo todo, chama alguns de bem-aventurados e outros de malditos. E aí é extremamente necessário e importante que nós leiamos e estudemos a Bíblia para saber o que faz Deus chamar alguns de uma maneira de bem-aventurados, outros de malditos, né? Jesus faz essa distinção o tempo todo, não tem uma área cinza, é branco e preto, são duas polaridades, né? Jesus fala, irão esses para condenação eterna e esses para bem-aventurança eterna, esse é só um exemplo. Então, me ocorreu, né, que é absolutamente essencial estudar a palavra e conhecer os pensamentos e juízos de Deus. E aí quando diz, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, me ocorreu que a Bíblia, em um momento, ela nunca vai estabelecer como meta que nós sejamos perfeitos ou que não haja, que nós cheguemos a um patamar em que não haja transgressão. Não existe isso. Nós aqui vivemos na presença do pecado, né? João, numa das cartas dele, diz que aquele que diz que não peca é mentira, está mentindo, né? E nele não há verdade, ele diz assim. Em Romanos 8:20, Paulo oferece uma espécie de cronologia da salvação. Ele diz, fomos salvos, não com essas palavras, né? Mas é como se tivesse dividido passado, presente e futuro da seguinte maneira. Passado, né? Quando somos convertidos, nós somos salvos do castigo do pecado. Presente, na santificação, estamos sendo salvos do domínio do pecado. E no futuro, seremos salvos da presença do pecado, que é a glorificação. Isso me fez pensar em Romanos 6:1, onde ele diz, o próprio Paulo diz, né? Que o pecado já não terá domínio sobre vós. Por quê? Como assim? Porque o Senhor nos transforma, Ele transforma os nossos apetites. Como uma comida que antes nós gostávamos muito, depois a gente para de gostar, já não tem mais na nossa geladeira, a gente já não compra, né? Então, parece meio contraditório, né? Dizendo, o pecado já não terá domínio sobre vós. Ao mesmo tempo, eu estou dizendo, né, que lá em João ele ensina que ninguém deixa de pecar. Vale um estudo aí só sobre isso. Não é contraditório. Eu entendo que existem níveis. Eu acho que Jesus deixou isso claro em várias passagens, né? Assim, tentando simplificar ao máximo. Uma pessoa, vamos supor, existe um homem que é casado. Aí ele olha uma mulher, acha ela muito bonita, ela é casada também, e aí ele começa a entreter pensamentos sobre ela na cabeça dele, e daí ele já bola um plano para se aproximar dela, conversar com ela, chama ela para sair, e disso aí vira um relacionamento que dura muito tempo. Tá, existe uma gradação aí, né? Que vai desde um momento em que ele vê pela primeira vez, ele não calculou aquilo, ele não planejou ver,
Mas o que ele fez com aquilo é que começa a aumentar o grau de culpa dele. Eu acho que no Código Penal aí deve ser igual. Quanto mais premeditado, né, um crime, assim, né, mais a pessoa vai ter a pena imputada. E aí, o meu entendimento é que a transformação feita aqui nisso que está categorizado como santificação é que a nossa comunhão com Deus, através do Espírito Santo, que nós recebemos por fé em Cristo, ele já poda, ele ativa uma sirene no nosso coração muito rápido. Eu acho que quanto mais próximos andarmos de Deus, mais essa sirene vai tocar alto, entendeu? E mais isso vai mexer conosco. Não existem aquelas pessoas que cometem crimes hediondos e não sentem absolutamente nada. É o oposto, assim, é uma pessoa totalmente fria, a consciência totalmente fria. Por outro lado, nós temos vários exemplos na Bíblia, né? Exemplos nos quais a pessoa é convencida do pecado dela, é convencida de que o que ela fez foi errado. Inclusive esse salmo, né, os estudiosos acreditam que foi escrito por Davi logo depois daquela treta toda com Batseba. Quem não conhece, eu vou falar brevemente a história. Davi, quando ele devia estar lutando na guerra, ele estava fazendo o quê? Tomando sol na laje. Aí, tomando sol na laje, ele viu essa mulher muito bonita tomando banho no lago, ficou encantado, né? Ela era casada. Resumo da ópera total: ele faz um plano, ele dá um jeito de fazer com que o marido dela morra, para que ele não tenha problemas em relação a isso. Vale a pena ler isso, tá? Acho que em 1º ou 2º Samuel, eu vou botar na descrição. Enfim, aí o profeta Natan vai lá, conversa com ele, e a forma como o profeta Natan fala com Davi é impressionante, é muito sábia. E aí Davi cai em si em relação ao que ele fez, né? Então, assim, toda essa volta para falar sobre pecado, sobre como o Espírito Santo fala conosco. A Bíblia ensina de maneira muito clara que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, arrepender é coisa maravilhosa, é coisa maravilhosa, maravilhosa. A Bíblia ensina que há festa no céu quando um pecador se arrepende, porque o perdão de Deus vem assim a galope. Mas na frente vai ter um negócio interessante sobre isso. E, bom, aí só aproveitando para lembrar da barra de sabão do cristão, que está em 1 João 1,9, treta lá com os gatos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa barra de sabão do cristão tem tudo a ver com esse salmo que a gente está vendo hoje, esse salmo 32. Tá. Tá. E aí tá. Segundo versículo diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. E aí eu pensei sobre essa afirmação de o Senhor não imputar maldade. Eu fiquei curiosa para saber o que esse imputar significa no original. Eu cheguei a olhar em hebraico. Obviamente eu não me lembro como pronuncia, não entendi nada como escreve, mas um dia eu vou saber. Mas a questão é como que um juiz que é totalmente santo, totalmente onisciente, vai olhar para uma criatura pecadora e não vai imputar pecado a ela. Existe uma ilustração maravilhosa de como essa lógica acontece. A Bíblia, ao mesmo tempo em que tem a profundidade para você estudar a vida inteira e nunca esgotar, a mensagem dela é extremamente simples. Saca o bizu. Olha só, eu li isso em algum livro, não sei qual, eu acho que foi do C.S. Lewis. É como se fosse o seguinte: temos um juiz justo e ele recebe um caso para julgar de uma moça que entra com o carro no lugar onde ela não devia ter entrado, numa velocidade que ela não devia ter alcançado, causou um prejuízo enorme. E aí
a lei estipula que aquela contravenção, né, gera uma multa altíssima. Quando ele vai julgar o caso e vê quem entra lá, quem é a culpada, por acaso é a filha dele. Como que um juiz justo, e ele é um juiz justo, vai julgar esse caso? Ele sabe que a filha não vai ter dinheiro para pagar, ele definitivamente não quer ver a filha dele na cadeia, ele paga do bolso dele. Ele não vai deixar de executar a sentença. A diferença é que ele vai executar a sentença nele próprio. Vocês têm noção? Ó, esse gaita, como é? Tem uma palavra para isso, esse fino, esse trinado aí. Deus determinou a sentença do pecado, que é a morte, sabendo que nós não tínhamos como pagar, né? Senão com morte eterna. Ele mandou o filho dele para pagar a conta. Ele executou a sentença nele próprio. Eu já li também em algum lugar que se estamos em Cristo, nosso pecado deixa de ser tratado num tribunal e passa a ser tratado como um caso de família. Né? Nosso pecado não é mais tratado num tribunal no qual o juiz é justo e severo e nós somos culpados. Nosso pecado passa a ser tratado como um assunto de família. O juiz, no caso, é o nosso pai. E mais ainda, Cristo é o nosso advogado. Sobre esse fato de Cristo ser o nosso advogado, eu acho que quase todo vídeo eu comento que a Bíblia é um livro de amor e guerra. Essa guerra tem leis, assim, tudo tem leis. A Bíblia ensina que absolutamente tudo tem leis, até o mundo espiritual tem leis. Anjos, tem leis a serem cumpridas, tudo acontece no perfeito domínio e controle de Deus. Em suma, sobre o fato de haverem leis e regras e tudo mais, um advogado é alguém que precisa conhecer muito bem a lei para conseguir te defender, né? O John Piper escreveu 2 artigos, cujos links eu vou deixar na descrição também. Esses 2 artigos abordam um filme chamado Uma Passagem para a Índia. Um filme que foi premiadíssimo, uma obra de arte. A analogia entre o fato de Jesus ser nosso advogado e a história abordada nesse filme tem muitas limitações, como qualquer analogia que a gente faz entre o sagrado, o que está na Bíblia e Deus e o que a gente tem aqui nesse mundo, né? Sempre vai ter limitação. A principal limitação é que no filme o cara é inocente. Ao contrário de nós, o cara no filme é inocente. Agora, ela é boa no sentido de que, assim como nós, esse personagem não tinha a menor condição de escapar, porque tudo ia contra ele, tá? O filme acontece, toda a história é retratada na Índia. Essa pessoa que é injustamente, alerta de spoiler, viu? É injustamente acusado, esse indiano é injustamente acusado por uma inglesa de ter abusado dela. Isso gera uma comoção total. Não tinha a menor esperança para esse indiano, coitado. E ele não tinha feito nada de errado. Até que, né, quando ele tá totalmente sem esperança na cadeia, um amigo vai lá e fala, o advogado tal, eu esqueci o nome dele, ele quer o seu caso, ele vai vir te defender. Era o melhor advogado de todos os tempos. Ele tinha um engajamento na luta, né, contra a dominação britânica na Índia. E ele pega esse caso com unhas e dentes, entendeu? E aí quando o amigo vai dar essa notícia pro cara que tá totalmente sem esperança na cadeia, fala, olha, ele não vai cobrar um centavo, porque ele ia cobrar, né, pela qualificação dele, ele ia cobrar muito caro. Enfim, esses artigos merecem ser lidos, tá? E o filme também merece ser assistido. Eu confesso que eu fiquei um pouco frustrada porque o filme não aborda muito a passagem, o momento do tribunal. Eu esperava ver muito o advogado atuando. Talvez isso seja melhor abordado no livro que deu origem ao filme. Enfim, de todo modo vale a pena assistir.
Quando esse versículo 2 diz, 15 minutos eu estou no versículo 2, parabéns, diz, em cujo espírito não há engano, eu entendo que é porque o Espírito Santo fala conosco, nos dá assistência, ele fala, vá por aí, não vá por aí, entendeu? Quanto mais, assim eu entendo, quanto mais intimidade nós temos no nosso vínculo com Deus, melhor a qualidade da comunicação. Assim como com qualquer vínculo aqui na Terra. O seu melhor amigo é seu melhor amigo. Por quê? Porque vocês já passaram horas e horas e horas conversando e um conhece o outro, tem intimidade com o outro e tem uma abertura maior, uma facilidade maior em comunicar os fatos, né? Não existem amigos que só da maneira de você olhar eles já sabem como é que você tá? Muito bem. Versículo 3. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Muito bem. Aqui Davi fala de quando ele guardou silêncio em relação ao pecado dele. Ora, Deus sabe todas as coisas a respeito de nós mesmos, melhor até do que nós, mas o chamado na Bíblia é constante e é muito claro. Ele quer que nós coloquemos em palavras e ele quer que nós falemos com ele. Nós fomos projetados para uma comunhão constante com ele, e a prova disso é nós termos uma coisa chamada consciência. Eu creio que a nossa cabeça funciona 24 horas por dia, elaborando pensamentos. Não é para outra coisa. Não é para a gente ficar falando sozinho, não é para a gente ficar pensando na morte da bezerra, mas sim para que nós falemos com o nosso Pai o tempo todo, porque afinal de contas ele é o único que tem acesso à nossa consciência. Ele sabe absolutamente todos os nossos pensamentos. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos exorta a orar sem cessar. Eu peço a Deus para operar em mim essa transformação, assim, me ajudar nesse processo de ter a mente funcionando o tempo todo dessa forma, né? Em outra passagem, acho que é Paulo que diz que todo pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. Eu ouvi algum comentarista dizendo que é levar como se fosse um preso, sabe? Não tem prisioneiro de guerra? Você não pega ele amarrado e leva para a autoridade? Nós somos atacados nos nossos pensamentos o tempo todo. Fato. Eu acho que qualquer pessoa concorda comigo, por mais ateia que ela seja, ela vai concordar que o tempo todo aparece um pensamentinho nada a ver, do tipo, nossa, você mandou muito mal, ou eu tô muito mal, sei lá, de repente vem um mal-estar, assim, um peso. Eu lembro quando eu era pequena, eu pensava assim, gente, de onde veio isso? De repente eu comecei a me sentir tão mal, o que tá acontecendo? Bom, a Bíblia tem uma explicação muito simples para isso. Nós vivemos num campo de batalha, né? Como Chuck Missler comentou, eu li no último vídeo, nós somos os peões e os prêmios nesse campo de batalha. Então, quanto mais a gente sabe batalhar, melhor para nós. Quanto mais a gente se mune de armas, melhor. Quanto mais a gente aprende a detectar de onde vêm esses pensamentos e como lidar com eles, melhor. Em suma, nós precisamos recorrer a Deus o tempo todo para Ele nos purificar, para Ele nos instruir, para Ele nos limpar de pensamentos e tal, porque tudo começa com um pensamento, né? E aí, o Chuck Missler, ele mostra como ele usa várias ferramentas assim de estudo da Bíblia, que eu ainda não sei usar, mas quando eu leio a Bíblia agora, eu já fico pensando nessas ferramentas. Exemplo, como um termo se relaciona com o outro. Por que foi usado um termo e não outro? Por que aqui não há? Como isso se relaciona com o versículo anterior e com o posterior, sabe? E como esse termo usado aqui se relaciona com esse mesmo termo usado em outro livro escrito por outra pessoa da Bíblia 300 anos depois ou antes. Tudo isso não apenas pode, como deve ser feito, né, no estudo da palavra. E aí eu pensei como que se relaciona esse termo bramido e envelhecimento dos ossos. O que essa afirmação comunica? Enfim, versículo 4.
porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Um pensamento muito ruim que me ocorreu ao vivo aqui foi: Maria Emília, esse vídeo tá muito ruim, larga isso pra lá. Assim, pode não ser muito mentira, mas justamente botando em prática esse pensamento de vivermos num campo de batalha, pregar a palavra é absolutamente essencial. Ponto número 1. Eu estou aqui, antes de mais nada, num esforço em ser obediente. E obediência muitas vezes vem independentemente de a gente gostar ou não, de estar se sentindo confortável ou não, de querer ou não e tal, embora eu queira. E segundo, eu creio completamente que Deus é poderoso para fazer milagres mesmo com a imperfeição dos nossos esforços, digamos assim. Aquela passagem que Deus multiplica os pães de um menino pobre, eu acho que eu já falei isso em algum vídeo, porque aquilo mexeu demais comigo. No original você vê pela forma como é chamado o pão, que era um pão muito pobrezinho, muito baratinho. E Jesus multiplica. Jesus precisava de pão para multiplicar pão? Quem criou as galáxias? Quem criou os mares? Quem criou tudo? Precisa de começar por alguma coisa? Obviamente não. Ele fez tudo pela palavra, pelo poder da palavra dele. Entretanto, aprove a ele nos chamar. Todo milagre de Jesus, na verdade eu não sei se foi todo, mas o do pão, da multiplicação do pão, teve colaboração de um menininho pobre. A transformação da água em vinho teve participação das pessoas, os caras lá que encheram o tambor de água, né? Ele mandou encher de água? Ele mandou encher de água. Então, assim, aprove a ele usar. Ele que não precisa de absolutamente ninguém, decidiu usar a gente. Então, assim, por mais por pior que esteja, digamos assim, que o vídeo, digamos, eu entendo o seguinte: esse tipo de pensamento não deve me afetar, porque eu estou aqui lendo justamente a palavra dele. Há limitações na forma de expor, com certeza, etc, mas eu creio que Deus é poderoso para fazer milagres sem precedentes com toda a semente que é jogada da palavra dele. Enfim, vamos continuar. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Em outra tradução diz: minhas forças foram se esgotando como em tempo de terra seca. Aqui aparece Selá, e eu sempre olhava nos salmos, o que é esse Selá? Significa que vai ser mudada a pauta. Ele estava tratando de um determinado tema, aí quando fala Selá, muda de parágrafo, vai tratar de outra coisa agora. Então, do 4 pra frente, ele vai tratar de outra coisa. Essa é a primeira vez que aparece? Tá. A tua mão... essa parte aqui é muito interessante. Tua mão pesava sobre mim. A Bíblia ensina como a repreensão de Deus... Ensina que a repreensão de Deus é como uma comprovação da relação filial que nós temos com Ele. Paulo fala, né, do período em que nossos pais brigavam com a gente, como melhor lhes parecia. Me ocorreu assim que uma varada que a gente leva, né, de Deus é como uma ostentação do positivo no texto de paternidade. Então a gente chora, é doído, mas ao mesmo tempo é meu pai. Muito bem, deixa eu ler para vocês Hebreus 12, de 5 a 11. Diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos.
Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Chinelada. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, com certeza. Com a bunda doendo, ninguém fica alegre, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Eu já vivi na minha vida um momento em que eu deliberadamente me fiz de surda à repreensão, insisti no erro. E meus amigos, eu vou dizer pra vocês, se teve um momento na minha vida que eu pensei que eu ia ficar louca, foi esse momento. Louca mesmo. Não demorou muito, eu entreguei os pontos. Foi um processo extremamente doloroso. E mais tarde, porém, é exatamente como ele está falando aqui, ó, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Gente, eu vivo isso agora nesse aspecto, né? Produziu o fruto de justiça e paz. Porque depois que você leva uma chinelada pelo fato de ter feito uma coisa errada, quando você pensa na coisa errada e você lembra da chinelada, você pensa, melhor não. A Bíblia também fala sobre diversos tipos de sofrimento. Existe o sofrimento que é para santificação, né? Como esse aí, né? O sofrimento de quem apanha, mas está sendo ensinado e isso vai produzir os bons frutos. E tem o sofrimento que é para a morte, tem o sofrimento que não tem mérito nenhum. Do tipo, você faz uma besteira, você não se arrepende, você sofre as consequências e aí? Né? Você não ganhou nada de bom com isso. Eu deixei uma passagem da Bíblia que fala exatamente disso, mas está mais pra frente. E aí agora ele fala selar, então ele vai mudar de pauta. Aqui nessa primeira estrofe, Davi tá na pior, né? Contando como ele pisou na bola e ficou segurando, não falou com Deus e aquilo foi fazendo mal a ele. Aí tá, agora mudou a estrofe, mudou a pauta, mudou o rumo da conversa. No versículo 5 ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Uma Harley Davidson acaba de passar. Eu nem sei o que eu estava lendo mais. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Sei lá. Chuck Missler, sim, eu vou deixar esse link, tá? Eu, obviamente, fui ler o estudo do Chuck Missler sobre o Salmo 32, só que vocês têm que procurar lá, porque é o link pro estudo dele do Salmo 31 ao 40, aí você tem que achar o 32 lá no meio, se você quiser. Nesse estudo, o Chuck Missler diz que no original, quando você vai ler o Salmo no hebraico, quem sabe hebraico, se Deus quiser um dia vai ser meu caso, você, quando é conhecedor da língua, existe um ritmo que você consegue identificar na narração. E aí ele diz que no original, o ritmo dessa afirmação, quando Davi dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado, quer dizer que Davi mal teve tempo de articular, juntar o Lé com o Cré na cabeça dele, do novo desígnio dele. Ele falou, não, eu vou entregar os pontos, eu vou falar com Deus sobre isso que eu fiz. Ele mal teve tempo de articular as palavras. Primeiro ele teve o desígnio no coração, depois mal teve tempo de articular as palavras e Deus já perdoou.
A rapidez de Deus em perdoar foi maior que a rapidez de Davi em articular em palavras o novo propósito do coração dele. Oh my God. Aí você pensa, quantos tratamentos psicológicos às vezes vão levar décadas, né? Você vai voltar lá pro útero da sua mãe, vai pensar como tudo aconteceu. E Davi mal teve tempo de sentar no divã com Deus, já aconteceu o milagre. Ai. É por quê? Porque ele foi falar com um psicólogo perfeito, que sabe tudo, que está disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, de graça. E isso que Davi relata, que aconteceu com ele, se repete na Bíblia o tempo todo. Um outro exemplo, olha só, olha isso aqui, olha sobre assim, Deus não deixa dúvidas, na minha opinião, sobre o quanto ele é ávido por nos perdoar. Ele não espera nem terminar a frase, como no caso de Davi, não espera nem o filho terminar de chegar em casa para já começar a ficar feliz. Olha aqui, eu faço questão de ler na íntegra a parábola do filho pródigo. Quem já conhece, eu tenho certeza que vai ter prazer em ouvir novamente. Quem não conhece, escuta só. Isso está em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24. Jesus falando essa parábola. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não foi a mesma coisa que Davi fez? Pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, ele devia estar prostrado no chão nessa hora, com a cara no meio lá do chiqueiro lá. E levantando-se, foi. Eu realmente acho que esse desígnio no coração desse filho aconteceu quando ele estava no chão. Porque, olha como ele fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Mais na frente diz: e levantando-se. Se isso ficou óbvio no português, eu fico imaginando como é que não é no grego. Porque o Novo Testamento é no grego. Isso eu já aprendi, tá, gente? O Antigo Testamento está no hebraico. O Novo Testamento está no grego. Então, se você quer estudar a Bíblia direitinho, você aprenda grego e hebraico. E levantando-se, foi para o seu pai. Agora, escuta o que eu estou falando. Temos um participante especial aqui. Não sei se ela vai aparecer. Aqui, ó. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, da mesma forma como Deus nem sequer esperou Davi terminar de completar a frase. Não tinha os exercícios quando a gente era pequeno, complete a frase. Pois é, Deus não esperou Davi terminar a frase. Da mesma forma, o pai viu o filho de longe, entendeu? Não esperou nem o filho terminar de chegar em casa para se mover de íntima compaixão e correndo. Então eu acho que o pai saiu correndo de onde ele estava, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Não quis saber de fazer ceninha: ah, meu filho, mas isso que você fez me magoou demais. Não.
A alegria do pai em receber o filho de volta falou mais alto do que qualquer outra coisa. Não, a verdade não existiu lugar para mais nada. A Harley Davidson está voltando. E o filho lhe disse, aí o filho começou a lereia que ele já tinha programado na cabeça dele. Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Só que assim, o plano dele, o script dele, era falar mais um bocado de coisa, né? Me deixa ser como um... O pai não deu tempo. Gente, que falta de etiqueta. Não deixou o filho completar o raciocínio. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Nossa. Assim, tem muitas músicas e tem muitas pregações que falam sobre a impetuosidade do amor que Deus tem por nós. Então, eu acho que isso fica realmente muito claro aqui. Muito bem, versículo 6. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Aí me ocorreu pensar, por que foi usada a expressão transbordar de muitas águas? Porque o sofrimento podia ter sido descrito aqui de qualquer maneira. Aí eu pensei, né? Porque nada é por acaso na Bíblia, nada é aleatório, de forma nenhuma. Então, por que água? Por que aqui, não em outro lugar? Como essa afirmação se relaciona com a anterior e a posterior? Não sei. Me ocorreu a dúvida. Aí quando ele diz aqui, aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Me ocorreu aqui Hebreus 3,7, que diz, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O dia para que nós clamemos a Deus é hoje, não é para deixar para amanhã, não é para pensar, primeiro eu vou resolver tal coisa para... Tá tendo treta aqui, tá, gente? Primeiro eu vou resolver tal coisa para buscar a Deus. Isso é o mesmo que pensar, eu vou melhorar primeiro para depois ir ao médico. Me ocorreu também Isaías 55,6, que diz, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Versículo 7. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Eu fiquei fascinada com essa forma aqui de como está expresso em palavras. Deus como um lugar. Tu és o lugar em que me escondo. Criança pequena não se esconde atrás do pai quando está com medo com qualquer coisa? Então, Deus é nosso refúgio, é para onde vamos quando estamos aflitos. Aí deixa eu citar rapidinho aqui uma situação. Uma vez eu passei por uma situação estressante e na hora, obviamente, eu não podia expressar e tal, não era lugar. E aí tava tudo acontecendo, no meu coração eu tava angustiada e eu pensei, Senhor, eu sei que eu não preciso pedir para marcar na sua agenda, mas deixa só eu chegar na minha casa. Ah, mas eu vou chorar, não vou pegar o lencinho não, eu vou pegar logo o lençol, né? E essa situação estressante que eu vivi, basicamente foi porque uma determinada pessoa não sei se eu vou usar o termo abuso de poder, mas assim, essa pessoa quis mostrar que tinha um certo poder e todo o desenrolar lá dos fatos fez com que eu sentisse, né, que esse poder não ia ser usado a meu favor. Uma coisa, um mal-estar nesse sentido, sabe? Aí eu pensei, não, deixa só eu chegar em casa. Nossa, eu vou chorar demais, porque eu tava me sentindo muito mal. Olha, foi eu chegar na minha casa, aqui, né? O Senhor colocou no meu coração
assim, na hora. Isaías 57:15. Óbvio que ele não falou Isaías 57, mas assim, o conteúdo, né? O que diz? Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Assim ele diz: habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Eu não tenho palavras para descrever como é que é esse tipo de situação que a gente vive. Quando nós temos uma angústia, nós nos aproximamos do trono da graça para justamente comunicar essa angústia para Deus, e quando Ele coloca no nosso coração qual versículo da palavra resolve, sabe? Porque, como eu falei, né, essa situação estressante que eu vivi foi porque a pessoa quis mostrar que tinha poder e que esse poder não ia ser muito usado a meu favor. E bom, né, desnecessário dizer, é um ser humano, que poder que tem, né? Jesus até falou para quem estava julgando ele, a pessoa, foi Pilatos, eu não sei, fez uma pergunta para Jesus, Jesus se manteve em silêncio, e a pessoa disse: você sabe com quem você não está falando, no caso? Você não sabe que eu tenho autoridade para te crucificar ou te soltar? E Jesus respondeu: nenhum poder você teria sobre mim se do céu não te fosse concedido. Então, assim, por mais que uma pessoa tenha poder, o poder de Deus sobre ela é infinitamente maior. E o poder que essa pessoa ela tem por um determinado tempo, é muito pouco tempo, se você tiver a perspectiva da eternidade no seu coração, especialmente. E é um poderzinho muito chulezento, né? E aí o Senhor botou exatamente esse versículo para mim, né? Que, olha como Isaías faz o prelúdio do que Deus fala. Assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Que maneira de anunciar que você vai falar de Deus. Imagina, toda vez... Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Aí Deus fala comigo: eu habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, minha filha, quem tem o verdadeiro poder sou eu, tá? Quem tá no mais sublime trono sou eu. O poder é todo meu. E a mensagem que Deus dá para nós é o quê? É qual? O poder dele não é contra nós. O poder dele é por nós. Assim, uma outra coisa que eu vivi recentemente, que eu só vou compartilhar para mostrar como o Senhor dialoga comigo através da palavra, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, espero que não, mas foi uma situação na qual ficou muito claro que eu não era bem-vinda num determinado lugar. Não é agradável, né? Não é agradável você ver de forma declarada que por determinada pessoa você simplesmente não é bem quisto, sua presença não é desejada. E aí imediatamente o Senhor colocou no meu coração a oração sacerdotal que Jesus fez em João 17:24. Olha o que Jesus fala. A profundidade disso que ele fala, a gente não alcança, a gente não consegue, a nossa vista não alcança. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Causa tristeza no nosso coração pensar que uma pessoa não quer nossa presença? Causa. É triste. Eu necessariamente queria a companhia dessa pessoa? Não necessariamente, mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Tá. Mas o que quer que seja que a presença de uma pessoa possa nos trazer, o que é isso comparado com a presença de Cristo?
O que Cristo tem para nos dar? Tudo, tudo. Por isso que Deus nos deu Jesus. Ele não deu uma coisa de menor valor, ele deu tudo. Ele deu a joia preciosa dele. Tem um versículo que diz: ora, se Deus não poupou o seu filho, é claro que ele vai dar juntamente com ele todas as outras coisas. Se alguém te dá o que ela tem de maior valor, vamos supor, se o que ela tem de maior valor na vida dela é uma casa, se ela te der essa casa, você acha que ela não vai te dar um copo d'água? Entendeu? Então assim, na hora, mas gente, olha, na hora veio esse versículo: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo. Olha, se determinada pessoa não quer a minha presença, eu sei que Cristo orou antes de ser crucificado. Ele falou pro Pai: quero que onde eu estiver também eles estejam comigo. Vocês têm noção? Se vocês têm, vocês me falam, porque eu não tenho a noção da profundidade, da glória, da beleza, do amor, do comprometimento disso aqui. Nossa, muito bem. Uma observação. Assim, outra coisa, a gente não tem que ficar ressentido, né, com quem nos trata, porventura nos trate mal e coisas assim. A gente tem mais aqui orar para que essa pessoa, embora não queira a nossa presença, etc, etc, que ela saiba que ela é bem-vinda na família de Deus. A gente tem mais aqui desejar que ela se sinta bem-vinda, porque eu acho que é justamente um sentimento de que não é bem-vindo, ela própria, que faz com que ela não queira que os outros sejam bem-vindos com ela. Vocês entenderam, né? Tá. Muito bem. Se a Bíblia é mesmo a carta que Deus escreveu para nós, ora, essa carta tem que dar conta do recado todinho. Ela tem que nos ajudar de forma perfeita, completa e radical a segurar qualquer barra. E ela segura a onda, ela nos equipa completamente a segurar qualquer barra, tá? Depois que eu vi o Richard Wurmbrand, eu fiz uma minissérie com 4 temporadas, eu não sei, foram 4 episódios, tá? 4 ou 3. O cara foi só torturado, tá? Por 14 anos. E o que fez ele segurar a onda lá e ainda sair feliz foi simplesmente a palavra. E, bom, quando eu fui visitar minha avó, né, um vídeo que eu fiz aí também por último ou antepenúltimo, não sei. Eu meio que pensei, sabe? E aí, Senhor, como é que vai ser? Como é que vai ser a fim de que essa viagem, esse encontro seja bom pra mim e pra ela, né? Minha avó tá num estado avançado de Alzheimer, ela não se comunica com mais, né? Infelizmente. Que alegria, né? Pode ser desfrutada num momento assim. Eu não falei com essas palavras, mas botando de forma assim, ilustrada. Tá, se a sua palavra me instrui em tudo, qual é a instrução que o Senhor me dá nesse momento? No meu coração foi: vá e leve palavras de vida para ela. Comunique vida para ela. E assim fui, tá? Eu encarei a viagem como uma missão, como uma tarefa que eu devia cumprir. E por tabela, né, eu que fui como mensageira, eu recebi de presente muitas alegrias, e eu entendo isso como um cumprimento do versículo que diz para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que todo o resto lhe será acrescentado. Como, em outras palavras, busque em primeiro lugar a Deus, fazer a vontade dele, obedecê-lo, e todo o resto vem junto, sabe? E aí, nessa viagem que eu fiz, tendo como missão principal, como intuito, né, como objetivo principal, comunicar vida para minha avó, eu acabei ganhando de tabela muitas alegrias. Passeei, enfim, teve muita coisa boa.
Eu acho que se eu tivesse feito essa viagem com o intuito, essa ou qualquer outra, com o intuito único quero me divertir, quero, sabe, eu acho que o resultado teria sido outro. E aí eu me lembro da citação do Lewis, né, que eu fiz em outro vídeo, que diz, em outras palavras, que se a gente mira o céu, a gente ganha também a terra. Se mira a terra, a gente perde a terra e o céu. Enfim. Lembrei de Hebreus 11:6, né, que diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E agora, finalizando, versículos 8 e 9. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais, isso Deus falando, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Então veja, Deus quer nos instruir, nos ensinar e nos guiar com os olhos, não com a vara. Não é desejo de Deus nos sentar chibata, embora Ele faça isso com toda a autoridade quando é necessário, né? Com Jonas foi necessário fazer isso. Quem quiser, tem um vídeo aí para trás onde eu estudei o livro de Jonas. Ele manda a baleia engolir Jonas. Ixi, não tá acabando ainda não, ainda tem o 10 e o 11. Assim, e outra coisa, os livros de Eclesiastes e Provérbios mostram de várias maneiras, o tempo todo, como o sábio busca instrução, né? Ao contrário do tolo que odeia ser corrigido, entendeu? Então, esses livros, aliás, em toda a Bíblia isso é mostrado em várias passagens, que o sábio recebe uma repreensão com gratidão, porque sabe que isso é bom. Aí tá, versículo 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O ímpio tem muitas dores. Sim, lembra que lá no começo eu falei que ia ter um versículo depois falando sobre o sofrimento como consequência do pecado? Tá aqui, ó, 1 Pedro 2:20. Pedro diz assim: que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis praticado o mal? Tipo, você apronta, sofre a consequência, esse sofrimento não tem valor algum, né? Entretanto, olha o que ele diz: se suportais o sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Porque basicamente você tá acontecendo com você o que aconteceu com Cristo. Você está suportando o sofrimento quando faz o bem, né? Isso é digno de louvor diante de Deus. E tem também o outro sofrimento que é bom, que é quando a gente sofre porque está sendo ensinado por Deus. Aí no 11 diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Alegrar-se no Senhor é uma ordem dada 1 bilhão de vezes na Bíblia. Quando pensamos num amigo, alguém a quem amamos, pensamos nas alegrias compartilhadas com essa pessoa. Deus é uma companhia tão sublime que manda a gente se alegrar nele na hora do sofrimento. Tá sentindo uma dor extrema? Louve a Ele. Mas eu não tô sentindo vontade. Faz o que Ele manda na base da obediência, mesmo sem estar com vontade, e assista aos resultados. Deus fala e dá esses comandos que nos parecem contraditórios, porque a lógica dele não é a nossa, muitas vezes. Por último, eu não vou conseguir botar o link porque eu vi faz muito tempo, mas o Paul Washer, que é um pregador maravilhoso, conta como uma vez ele foi traído por um amigo, né? E isso, pelo que eu vejo, é bem recorrente entre os cristãos. Richard Wurmbrand, no livro dele, também fala que um amigo falou coisas muito, né, que não... o que ele diz no livro dele foi que um amigo, uma pessoa próxima a ele, né, que ele achava que conheceria ele bem, disse que ele tinha ódio aos comunistas.
Sendo que não é verdade. Todo o livro dele é para mostrar exatamente como ele odeia o comunismo, mas ama os comunistas, né? Enfim. Por que eu tô citando isso agora? Aqui tá falando, alegrai-vos no Senhor. O Paul Washer, numa pregação, disse que uma vez ele foi traído por um amigo próximo e aquilo causou um sofrimento tão grande para ele que ele diz assim que a dor foi como se fosse aqui na área da barriga, um gelado, uma dor mesmo, que o instinto quando vem essa dor é justamente você se encolher, né? Você tenta se proteger assim. E ele diz que o original na Bíblia, o comando dado para essas horas em que você se sentir, que você for traído por um amigo, que você sofrer assim, é leap with joy, é pular de alegria. Ele, se eu tô querendo encurvar, como é que você me manda pular? Primeiro que eu vou ter que ficar com a coluna reta e depois eu vou pular. Oh, gente, o que Deus manda a gente fazer é contra o instinto que a gente tem na hora. E é maravilhoso receber a graça de obedecer. É maravilhoso. Enfim, 56 minutos. Quem quiser compartilhar algo que aprendeu estudando o Salmo 32, vai ser muito bem-vindo. Se tiver outras fontes para estudo desse versículo, vai ser muito bem recebido aqui. Obrigada a todos que viveram até o final. E eu creio que Deus é poderoso para fazer milagres sem precedentes, com toda a semente que é jogada, que é plantada para a honra e glória do nome dele. E faço minha oração para que isso aconteça no coração de todos vocês. E prossigamos em conhecer o nosso Senhor, porque quanto mais a gente o conhece, mais a gente fica conquistado, fascinado, como diz o Chuck Missler, com os extremos a que ele chegou por amor a nós. É isso.